Imaginem essa situação: o teu marido te obrigar a ficar dentro do quarto enquanto ele está com outra mulher fazendo vocês sabem o quê. Foi exatamente isso que aconteceu aqui no relato. Anne, eu não era só traída, eu era usada como plateia da minha própria humilhação. O meu marido fez isso durante anos. Ele trazia as amantes para dentro de casa e me forçava a ficar ali, parada, calada, olhando tudo. Ele tinha prazer em me ver humilhada. Vamos respirar fundo, gente, porque esse aqui é mais um daqueles relatos que vão nos indignar e com toda a razão. Mas antes de iniciar o relato, eu quero convidar você que não é inscrito aqui no canal, se inscreva, dá essa oportunidade, dá esse apoio aqui pra gente, tá bom? Aproveita e coloca aí nos comentários de onde você está me assistindo, de que país, de que cidade. Eu gostaria muito de recepcionar você. Para você que já é inscrito, muito obrigada pelo apoio, muito obrigada pelo carinho, pelas palavras de solidariedade que vocês têm dado a mim durante todo esse tempo aqui, ok? Vamos lá para o relato de hoje. Eu quero muito, gente, saber a opinião de vocês sobre o que aconteceu aqui com essa mulher. Tem muitas camadas nesse relato, tem muita coisa que aconteceu, então eu peço que vocês fiquem bem atentos a tudo que aconteceu, porque essa mulher aqui, ela não é mais jovem, aconteceu ao longo de muitos anos, ela tem hoje 71 anos, gente, 71. E ela mesmo assim ainda se sentiu, ah, como eu posso dizer para vocês, se sentiu tocada em enviar o relato para ajudar outras pessoas. Então isso é muito importante. Então vamos desejar palavras de carinho para ela e para as pessoas que a ajudaram a enviar o relato. Oi, Anne, minha filha, como você está? Olha, eu quero te agradecer muito pelo teu canal. Você não sabe quanto é maravilhosa. Obrigada, meninas. Obrigada aqui, essa senhora. A gente, antes de dar prosseguimento ao relato dela, essa mulher ela tem 71 anos, tá? 71 anos. E o que aconteceu? Ela tinha 16. Então, olha, de muito tempo. Queria falar isso para vocês entendessem a época que aconteceu isso, a visão que era naquela época para o que é hoje, beleza? Bora lá. Eu tô aqui com o meu neto e a esposa dele, eles que estão escrevendo. Eu falo e eles escrevem para você. Anne, eu tenho 71 anos, eu quase não enxergo mais, e eu não sei escrever direito também. Eu sei que hoje o mundo é muito diferente do que era antes, mas eu senti muita vontade de contar o que eu vivi, para ver se tem alguma menina, alguma moça que vai ser ajudada através da minha história. Porque eu não quero que ninguém viva o que eu vivi. No meu tempo, a gente não tinha voz, era só trabalho e silêncio. A minha história começou de um jeito bem seco. Não tinha essas coisas de namoro, de noivado que se vê hoje, não. Era tudo direto ao ponto. Eu tinha 16 anos e eu morava num sítio lá em Minas Gerais. A fome lá era muito grande, porque a minha casa era muito numerosa. Meu pai tinha um monte de filho e pouca terra para plantar. Nós passávamos muita necessidade e faltava o básico sempre. Nós comíamos angu puro, dia sim e dia também. Eu era uma menina muito judiada pelo sol e magra de dar dó. Um dia eu estava roçando na beira da estrada e o Marcos passou. Ele tinha 25 anos, se eu não me engano, na época. Ele era um sujeito que tinha umas posses, uma terrinha e um comércio pequeno na cidade. Ele me viu, perguntou meu nome, e eu disse, ele perguntou quem era meu pai, eu disse também. Ele perguntou onde eu morava, e eu mostrei para onde eu morava. E ele foi embora. Quando foi no outro dia, ele foi falar direto com meu pai. Ele queria uma mulher nova que não tivesse vício do mundo e que soubesse trabalhar. Ele ofereceu ajuda para o meu pai, disse que ia dar uma assistência para a família se eu casasse com ele. O meu pai, naquele desespero de ver os filhos menores passando fome, não pensou duas vezes. Me chamou no canto e falou: Cristina, arrume suas coisas porque você vai casar com ele. Ele se chama Marcos. Ele é um homem de bem e lá na casa dele você vai ter o que comer. Ania não teve pergunta se eu queria me casar, se eu queria ir com ele, não. Eu fui entregue como se fosse uma mercadoria. Com 16 anos, eu saí da casa do meu pai para morar com um homem que eu não conhecia. O Marcos era um sujeito muito ignorante, cara fechada, sempre com aquele jeito de dono do mundo. A casa dele era bem melhor que a nossa. Tinha chão de cimento e um telhado que quando chovia não vazava. Mas era bem difícil a situação dele. O casamento foi só no papel, não teve muita festa. No dia que a gente se casou e que eu mudei para a casa dele,
eu estava com muito medo, porque eu não sabia nada de homem. A minha mãe nunca conversou comigo um ar sobre o que acontecia entre quatro paredes. Eu achava que era só cozinhar, lavar e limpar e estava tudo bem. Mas quando chegou na noite de núpcias, quando ele chegou no quarto, comecei a viver meu pesadelo. E ele foi direto ao ponto, não teve carinho, não teve uma palavra. Parecia que ele estava fazendo um serviço na roça. E eu, na minha ignorância, achei que se eu era casada com ele, eu tinha que participar ou mostrar que estava gostando lá do ato. No meio do ato, eu senti uma coisa diferente, uma sensação que eu nunca tinha tido na vida. Eu acabei segurando o braço dele com mais força e eu dei um gemido. Eu estava sentindo prazer mesmo. Eu achei que ele fosse gostar de ver que eu estava satisfeita. Só que não. Ele parou na hora e ele praticamente me jogou para fora da cama. Sentou e acendeu a lamparina e veio para cima de mim e me falou que ele me perguntou, no caso, aonde eu tinha aprendido aquele tipo de sem vergonhice. E eu fiquei sem entender, eu perguntei o que eu tinha feito de errado, e ele falou bem no meu rosto: mulher de família não sente essas coisas aí não. Mulher direita fica quieta, aguenta o marido e pronto. Esse seu jeito de se mexer e fazer esse barulho que você está fazendo é coisa de mulher da vida. Eu te tirei da fome, eu te dei meu nome. E se você não se comportar como uma mulher direita de família, eu vou te jogar na rua como uma mulher da vida, uma proste, tá? Na hora que ele falou isso, eu gelei. Eu fiquei ali sem roupa, no frio, sentindo uma vergonha que parecia que eu tinha roubado alguém. E ele continuou ali me esculhambando, dizendo que se eu sentisse prazer de novo, ele ia me devolver para o meu pai e dizer para todo mundo que eu era uma mulher estragada. Ele falou que a mulher dele tinha que ser seca e que o prazer era coisa do demônio e de homem, e que só as mulheres da rua é que gostavam daquilo. Nessa noite que ele falou isso para mim, eu não dormi. Eu fiquei pensando em que eu devia ser uma pecadora mesmo e que o prazer era uma doença. Eu aprendi na marra que para ter paz com o Marcos eu tinha que ser um pedaço de pau na cama. E eu passei a me policiar. Se eu sentia qualquer coisa, eu fingia que não estava acontecendo nada. Fechava os olhos e torcia para que ele acabasse logo. O Marcos me comprou do meu pai e achou que tinha comprado a minha alma também. Para o povo da rua, ele era o santo, o homem que casou com uma pobretona para ajudar a família. Mas dentro de casa, ele me vigiava como se eu fosse a qualquer momento fugir daquilo. E ele não me deixava usar batom, não me deixava rir alto, não me deixava usar roupa assim, não fosse de manga. Era sempre aquelas mangas compridas, né? Sempre saias longas. E tudo para ele era motivo de dizer que eu estava me assanhando. Eu virei uma sombra dentro de casa e com menos de um mês de casada. O pior era o jeito que ele me olhava, sempre esperando eu cometer um erro para me chamar de mulher da vida de novo. Anne, eu preciso que você entenda uma coisa. Nessa época eu tinha 16 anos. Pense bem. Com 16 anos, hoje em dia, as meninas estão na escola, pensando em festa, em futuro. Eu estava pensando em como não apanhar e em como enfiar um pedaço de pão na minha boca sem que ele visse. Então, eu não tive uma vida como uma menina de 16 anos deveria ter. Então, nos primeiros meses, eu vi que a minha vida ia ser um inferno sem fim ali, lá com ele. E não era uma fase ruim, era o meu destino. E, e o que me desesperava era que eu não tinha nem para onde correr. Eu pensava todos os dias, como é que eu vou sair disso? Será que eu tenho alguma esperança disso aqui melhorar? Mas a resposta era sempre a mesma. Porque se eu voltasse para a casa do meu pai, ele ia me expulsar de lá sem dó nem piedade. Eu era uma boca a menos, apenas isso. Para ele, eu não era uma filha, eu era um peso que ele conseguiu passar para frente. E eu olhava para o meu pai e eu via de onde vinha o mal do Marcos. Olha, meu pai tratava minha mãe como se ela fosse um bicho, um animal de carga. Nunca, ao longo dos meus 16 anos que eu vivi com eles, eu vi um gesto de carinho, um abraço, uma palavra doce. Era só ordem e grito. A minha mãe baixava a cabeça e aceitava tudo que ele fazia. E eu fui vendo isso e achando que mulher nasceu para sofrer mesmo, para ser saco de pancada de homem. Mas o desespero foi tanto que um dia ele me agrediu muito, muito mesmo, e eu não aguentei. Não, vou ter que fugir, vou ter que voltar para casa dos meus pais.
Então eu criei coragem e eu esperei o dia que ele fosse viajar. Ele ia buscar mercadorias para o mercadinho dele e eu ia aproveitar para ir para casa dos meus pais. Então foi isso que eu fiz. Esperei ele sair. Quando ele saiu, pernas para que te quero, para casa deles. Quando eu cheguei na casa do meu pai, minha perna estava tremendo. Eu não conseguia nem me movimentar direito, porque meus braços e minhas pernas estavam todos inchados e meu rosto também inchado de tanto chorar. Eu sentei na mesa e eu falei que eu queria muito falar com eles. E eu comecei a falar que o meu marido me xingava, que ele me chamava de mulher da vida e que eu tinha medo até de dormir. E sabe o que meu pai fez? Ele, na hora que eu cheguei, eles estavam almoçando. Meu pai terminou de almoçar, não me deu uma palavra. Depois que ele terminou de comer, ele me chamou e falou: Olha, Cristina, você é uma mulher casada. Se ele te bate ou te xinga, é porque você está dando motivo. Homem não levanta a voz para a mulher que se dá o respeito. Volta para lá e para de encher a cabeça da sua mãe com bobagem. A minha mãe, eu pensei que ela fosse me defender, ficou lá no canto dela, calada. Parecia que ela já estava morta faz tempo. Eu saí de lá sabendo que eu estava sozinha no mundo. Eu voltei para a casa do Marcos e o que já era ruim ficou pior. O Marcos cismou que eu não podia engordar. Ele dizia que tinha me comprado para que ele não tinha me comprado para que eu virasse uma porca gorda dentro de casa. Ele começou a policiar meu prato. Se eu pegava uma colher a mais de arroz, ele tomava o prato da minha mão e jogava para os porcos lá fora. E ele gritava: mulher da vida tem que, tem que ter corpo, senão ninguém quer. Tu é uma mulher da vida? E eu falei, não, eu não sou mulher da vida. Então, para de comer que nem uma mulher da vida, porque senão tu vai virar um bucho seco. E eu não quero mulher assim dentro de casa. Eu passava o dia trabalhando, lavando roupa, cuidando da horta. Então, quem trabalha na roça sente muita fome e meu estômago roncava de doer. Eu chegava às vezes a comer casca de batata crua, escondida dele, porque se eu comesse a mais, era xingamento e surra na certa. E uma vez ele chegou até a cheirar a minha boca para saber se eu estava comendo alguma coisa escondido dele, porque se eu tivesse o tapa, voava era longe. Mas o pior, Anne, foi o que me tirava o juízo era nas madrugadas. Muitas e muitas vezes ele fez isso comigo. Marcos, ele tinha um prazer doentio em me humilhar. Então, ele acordava de madrugada, ia lá no poço, pegava uma água, aquela água bem gelada, voltava para dentro de casa e jogava em cima de mim. Eu acordava no pulo, praticamente sem ar, com o coração saindo pela boca de susto. E ele gritava na minha cara: levanta, sua preguiçosa. Tá achando que vida de mulher direita é ficar dormindo até o sol nascer? Vai cuidar de limpar o chão da cozinha que você deixou encardido. E eu tinha que levantar toda encharcada, tremendo de frio, para ir limpar o chão enquanto ele voltava a dormir. E se eu chorasse, ele dizia que eu estava fazendo drama, que só mulher da vida que fazia aquilo para ganhar atenção. Então eu vivia num estado em que eu não era mais gente. Eu era um objeto que trabalhava de dia e servia de saco de pancada de noite. Eu perdi a noção até de quem eu era. O Marcos me tirou o direito de comer, de dormir e de ter uma família. Eu olhava para o espelho e eu não via uma menina de 16 anos, eu via um trapo. E o que mais me doía era saber que, para o mundo lá fora, o povo que conhecia ele era um homem de bem, que tinha uma esposinha nova dentro de casa e que era tudo as mil maravilhas. Só que não, eu estava perdendo a minha vida aos poucos por um homem que sentia prazer em me ver sofrer. Gente, eu sei que até aqui tá bem humilhante, bem degradante a situação dela. Vou dizer pra vocês que vai piorar, tá? Anne, uma coisa que eu mais temia no mundo era pegar bucho daquele homem, de ter um filho. Só que, infelizmente, acabou acontecendo. Eu tinha já 16 anos, meu corpo ainda estava terminando de se formar e eu engravidei daquele homem. Naquela época não tinha esse bando de remédio e de cuidado que tem hoje em dia, não. A gente ficava na mão de Deus e da sorte. Quando eu descobri que eu estava grávida, eu até tive uma pontinha de esperança que as coisas iriam melhorar, que ele iria me dar um descanso ou que ele iria pegar mais leve comigo. Só que não. O Marcos não tinha um pingo de humanidade.
Em vez de me proteger, parece que a gravidez atiçou a ruindade dele. Ele continuou me usando todo santo dia, em qualquer horário que desse na telha. Não tinha manhã, não tinha tarde, nem noite ele respeitava. Ele me procurava com uma sede ruim, uma fome de me humilhar que era maior que tudo. Eu podia estar com o estômago virado de enjoo, com as pernas inchadas, que ele não queria saber. Se ele quisesse, eu tinha que servir. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Vocês sabem do que eu estou falando. Ele era muito bruto, bruto de doer a alma. Várias e várias vezes ele me jogava na cama de qualquer jeito. Ele não tinha cuidado comigo, não tinha gesto de carinho. Eu ficava ali, dura, sentindo aquele homem pesado em cima de mim, rezando e pedindo a Deus que ele não esmagasse o meu filho. E eu não sei mesmo como foi que eu não perdi aquela criança. Porque a forma como ele fazia as coisas era de uma grosseria que foi milagre de Deus de meu filho ter vingado. Então, se eu tentasse reclamar, se eu dissesse que estava doendo ou que eu estava com medo de machucar o bebê, ele já vinha com o veneno dele. Ele parava o que estava fazendo e me segurava pelo queixo e dizia: "Está se fazendo de santa agora por quê? A barriga não te dá o direito de negar o que é meu por lei. Se você não está querendo comigo, é porque está guardando o prazer para outro." Ele usava a minha gravidez para me chamar de mulher da vida de novo. Dizia que eu estava me poupando para quando ele saísse de casa e eu colocar um homem na minha cama. O Marcos me via como uma máquina que tinha que trabalhar, parir e satisfazer a sujeira dele. E era tudo ao mesmo tempo. Eu olhava para as outras meninas que tinham minha idade, que estavam grávidas, e eu olhava um pouquinho de zelo. Os maridos, né? Tratava as meninas com zelo, compravam um agrado, mas dentro de casa, comigo não acontecia isso, não. Ele me tratava como se ele fosse um bicho qualquer dentro de casa, assim, um minuto de paz e sossego. A minha gravidez não foi um tempo de alegria para mim. Foi um tempo de medo dobrado. Medo por mim e um medo desesperado pelo meu filho que ainda nem tinha nascido. Ania, minha filha, eu olho para trás e eu me pergunto como é que meu corpo aguentou tanta ruindade daquele homem. O meu neto e a esposa dele não sabiam que tudo isso aconteceu comigo. E eles pararam agora de escrever para me abraçar e chorar comigo, porque muita coisa ruim ainda vai acontecer. Então, eu sei que a minha história, para muitas pessoas, vai dizer que é sem coração, sem humanidade, e realmente foi. Quando o meu primeiro filho chegou ao mundo, eu achei que pelo menos ali o Marcos ia ter temor a Deus. Eu tive um parto muito difícil, demorado, foi um parto feito em casa com uma parteira da região. Pois você acredita que o Marcos não esperou nem o sangue secar? Assim que a parteira limpou o menino e me ajeitou na cama, ele chamou a mulher no canto e ele perguntou na maior cara de pau quando é que ele podia ter relações comigo de novo. E a parteira, uma senhora de muito respeito, ficou até sem jeito com a pergunta dele. E ela explicou bem gentilmente que era importante eu cumprir o meu resguardo, que o corpo da mulher precisa de tempo para se curar por dentro e que demoraria ali de 40 a 50 dias, que eu precisava de sossego e eu não podia ter relações. E sabe o que ele fez? Ele riu na cara dela. E ele falou: mulher minha, faz o que eu quero, na hora que eu quero. Não é regra de parteira que vai mandar na minha casa, não. Ele não esperou os 40 dias, não. Não esperou nem 15. Com 10 dias que eu tinha parido, ele veio para cima de mim. Eu implorei, eu chorei, eu disse para ele que estava doendo muito, que eu estava com medo, mas ele não quis saber. Ele me usou com uma brutalidade que parecia que estava querendo me punir por ter tido um filho. E enquanto ele fazia aquilo, eu gritava de dor no ouvido dele. E ele falava que se eu estava reclamando, era porque eu estava me fazendo de difícil para me negar para ele. Ele dizia que mulher direita não tinha esse bando de frescura de resguardo, não, que isso era invenção de mulher preguiçosa que queria fugir do marido. E ele falava para mim: se você fosse uma dessas mulheres da vida, estaria rindo aí. Gente do céu. Não sei se vocês conseguem visualizar, mas eu consigo, tá? A dor da mulher aqui. Então, ele falava isso várias e várias vezes para mim, que mulher da rua ia estar sentindo prazer com aquilo que ele estava fazendo comigo. Pro Marcos, eu não era a mãe do filho dele. Eu era um objeto, um pedaço de carne que ele tinha comprado e que tinha que estar à disposição dele a qualquer momento
enquanto ele tivesse vontade. E ali eu entendi que para ele a minha vida não valia nada. Eu era só um buraco para ele se satisfazer e um braço para trabalhar. E se vocês acham, gente, que a ruindade dele tinha limite, é porque você não conheceu o Marcos na vida. Com quase 3 anos de casada, eu com 19 anos, eu já estava com 2 filhos pequenos, e ele parou de esconder toda a sujeira. Ele começou a mostrar que ele me traía, e não era escondido não, era na cara limpa. Sabe aquele personagem do Jesuíno da novela Gabriela? Aquele que fala, abre aí que eu vou lhe usar? Ele fazia a mesma coisa. Ela fala que o Marcos era bem pior que ele, porque o Jesuíno ainda tinha um resto de respeito pelas aparências, mas o Marcos não tinha era nada. Ele se achava o dono do mundo, o coronel que podia ter uma mulher em cada esquina. E o que me doía mesmo era que ele trazia essas amantes para dentro da nossa casa. Os meus filhos foram criados vendo essas mulheres, de cima para baixo, dentro de casa. E não para por aí não. A monstruosidade era tanta que eu acabei sendo mãe dos filhos delas também. Muitas dessas mulheres tinham filho dele, e como ela não tinha onde cair morta, e também não queriam ter trabalho com criança, elas faziam o quê? Elas deixavam a criança lá na nossa porta e elas sumiam no mundo. Ou então ele trazia e jogava nos meus braços e falava: toma, Cristina, esse aqui tem meu sangue, cuida que nem você cuidou dos outros. E o que eu ia fazer, né? Eu cuidava. Eu não ia deixar um inocente morrer de fome ou de frio por causa da safadeza do pai e da fraqueza da mãe. Então eu pegava, cuidava, dava leite, eu criava como eu podia. No total, Anne, eu tive 7 filhos com ele, mas no final das contas eu cuidei de mais de 5 que eram das amantes. Imagina, 12 crianças, 12, nossa senhora. Fora os que eu ainda não sei que ele teve até hoje. E o Marcos, ele continuava o mesmo bicho. E se eu reclamasse das crianças, das amantes que ele trazia, ele me batia. Dizia que eu tinha que dar graças a Deus de ter um homem tão macho dentro de casa. Os meus pais, eles sabiam de tudo que acontecia comigo. Sabiam que eu estava criando um filho que não era meu. Sabiam das traições, sabiam da forma como eu estava vivendo. Mas meu pai, Anne, meu pai era do mesmo jeito. Ele achava aquilo a coisa mais normal do mundo. Homem é assim mesmo, Cristina. Homem tem necessidade. Você tem que ser agradecida que ele volta para casa e te traz o sustento. Meu pai, sempre que eu reclamava, ele dizia isso na minha cara. Eu vivia mergulhada de fralda suja, em choro de criança e na humilhação de ver as amantes dele dentro da minha casa, rindo e usufruindo do que eu fazia. Eu era a esposa oficial, a esposa de família, mas a minha vida era 1000 vezes pior do que a daquelas mulheres que ele pagava. Eu era a empregada, a babá dos filhos e o objeto de prazer dele. Eu olhava para o espelho, Anne, várias vezes eu não me reconhecia. Eu não tinha vida, era um cativeiro cheio de criança para criar. Ai, ai, agora a gente vai entrar em outra parte da história. Anne, agora eu vou te contar o que é o fundo do poço. Aquele lugar onde a luz não chega e a gente esquece até o nosso próprio nome. O Marcos, não satisfeito com as amantes que ele tinha na rua ou os filhos na porta de casa, ele resolveu que ia trazer a sujeira para dentro de casa de vez. Ele trouxe 2 amantes para morar com a gente. 2. Elas ocupavam um dos cômodos. Eu era obrigada a fazer comidas para ela, a lavar as roupas que elas deixavam pela casa, mas a crueldade mesmo acontecia todas as noites. Toda vez que ele ia se deitar com elas, ele me obrigava a entrar no quarto. Eu era obrigada a ficar lá. Ele não queria só me trair, ele queria que eu visse, que eu sentisse o cheiro e que eu soubesse o lugar de lixo que ele tinha me dado. Ele fazia as coisas com elas e e ele ficava me olhando para ver se eu estava olhando, e se eu desse um pio, era pior para mim. Então eu não tinha opção. Eu ficava calada e olhando. Nessa época, eu acho que eu não tinha mais alma nenhuma dentro do meu corpo. Sabe quando o vidro quebra e só sobra o pó? Pois é. Nada do que ele fez ali, nada do que ele fez dali por diante me machucou mais. Aquilo foi a gota d'água.
Eu não sentia raiva, eu não sentia ciúme, eu não sentia nada. Eu era oca por dentro. Isso aconteceu várias e várias vezes. Um teatro de horror que ele montava só para ver se ainda conseguia me atingir. Até que, de tanto ver aquilo que ele fazia, ele perdeu o interesse por mim. Ele parou de me procurar, parou de me tocar. Eu virei invisível para ele. Para ele, eu era só a pessoa que fazia comida e que cuidava da casa e dos filhos. Eu já tinha passado dos meus 30 anos nesse pesadelo. Então, imagina, uma menina muito jovem, mas com uma alma de 60, 70 anos. Anne, eu me dava muita tristeza quando eu olhava para os meus filhos e eu via aquele bando de criança crescendo naquele ambiente doentio. Eu via as minhas meninas baixando a cabeça para o pai e os meninos aprendendo que homem podia tudo e que mulher não era nada. Eu via que eles iam seguir o mesmo caminho de desgraça e que eu e meus pais seguimos. Eu olhava para eles e eu pensava, meu Deus, eu pari esses meninos para eles serem bicho e escravas, e aquilo me entristecia de um jeito que eu não sei nem como explicar para vocês. Eu estava vendo o fruto deles, eu estava vendo o fruto dele ser estragado por aquele homem. O meu pesadelo só começou a ver um fim quando meu filho mais velho completou 20 anos e ele saiu de casa. Ele praticamente fugiu. Esse menino foi a minha única luz naquele breu todo. Ele sempre foi diferente do pai, muito opinioso, cabeça dura e gostava muito de ler. Mas o Marcos, ele tinha um ódio mortal de ver qualquer um dos filhos com um livro na mão. Ele dizia que estudo era coisa de quem não queria trabalhar, coisa de gente preguiçosa. Toda vez que ele pegava um menino fazendo tarefa, ou lendo, desculpa, gente, ou lendo algum livro, ele partia para agressão. Ele batia no próprio filho com uma raiva que eu nem sei por que ele tinha, só para tentar quebrar a vontade dele de ser alguém na vida. Mas o meu menino, ele nunca desistiu. Ele aguentou a surra, guardou o choro e continuou estudando escondido. Foi ele, Anne, que me libertou. Ele arranjou um emprego numa empresa e, por ele ser muito esforçado, chamaram ele para ir para uma outra empresa em outra cidade, para fazer cursos e se especializar para que ele ganhasse um salário melhor. E no dia que ele partiu, ele me olhou bem no fundo dos meus olhos e ele me prometeu: Mãe, eu vou, mas eu vou voltar para te buscar, eu prometo. A senhora não vai morrer nesse inferno, não. Eu vivi um ano na espera, um ano de agonia, com o Marcos ainda pior, descontando em mim a raiva do filho ter ido embora e vencido na vida. Mas eu aguentava tudo em silêncio, porque eu sabia que a minha hora, uma hora ia chegar. Então, depois desse um ano, meu menino voltou. Ele chegou com uma postura de homem mesmo e com aquela decisão tomada. Ele me disse: Mãe, arruma suas coisas e vem embora comigo, eu vim te buscar. Eu olhei para os meus filhos, já estavam todos crescidos, criados, só que num sistema ruim do pai, né? E eu chamei eles para irem comigo, mas eles não quiseram vir. Eles se acostumaram com aquela vida, ou talvez tivessem medo e acabaram ficando com o pai. E eu não tive escolha, eu tive que ir. O Marcos, quando viu que eu estava indo embora, ele ainda tentou impedir, gritou comigo, tentou me bater, só que o meu filho ele não permitiu. Ele disse que se ele fizesse alguma coisa, ele iria conhecer a força dele também. Então acabou que o Marcos não me deixou ir embora com a minha mala, eu fui com a minha roupa do corpo. E essa foi a melhor decisão que eu tomei em 71 anos da minha vida. De sair daquela casa sem olhar para trás. Desde aquele dia, Anne, eu moro com esse meu filho, a esposa dele e os meus netos. É uma casa de paz onde ninguém levanta a voz e o respeito prevalece. O meu filho quase não tem contato com os outros irmãos. Eles ficaram lá, pegaram todos os vícios do pai e o jeito ruim dele também, e acabaram se afastando da gente. A última vez que nós nos vimos foram no velório do pai. O Marcos morreu já tem uns anos, e aquele encontro no cemitério foi a coisa mais seca do mundo. Parecia que os irmãos eram todos desconhecidos. Não se abraçaram, não choraram, não demonstraram saudade de mim e nem do irmão. Então, era um silêncio de que não tinha nada para dizer um para o outro também, né?
O meu filho conseguiu quebrar o ciclo do pai. Ele é um homem de bem de verdade, não é um homem de fachada. Todos os dias eu acordo e eu agradeço a Deus pela coragem que esse menino teve de me tirar daquele buraco. Mas a vida, ela ensina a gente que a escolha é de cada um. Eu tenho outros filhos e esses filhos não conseguiram quebrar o ciclo do pai. Ele achou que podia, desculpa gente, Anne, que não conseguiu quebrar essa corrente do pai, o ciclo do pai. Então, o Marcos achou que ele podia destruir todos os filhos e realmente ele conseguiu destruir. Um dia eu soube que um dos meus filhos, o que é o segundo, ele agrediu a esposa dele achando que mulher era saco de pancada, que nem eu fui. Ele fez com a esposa o que o pai dele fazia comigo. E quando eu soube, eu não pensei duas vezes. Eu fui lá e eu denunciei. Eu chamei a polícia e eu vi meu próprio filho ser preso. Anne, doeu muito. Doeu. Doeu demais. Mas eu não ia deixar outra mulher passar pelo que eu passei dentro da minha própria família. E se ele não teve honra de ser homem, que pagasse a sua desonra na justiça. E eu deixo essa reflexão para todas vocês, ou para homem ou para mulher. Quebrar ciclo é a coisa mais difícil e mais necessária da vida. Não é porque você nasceu no meio da lama, ou porque você viveu ao lado de gente ruim, que você tem que seguir os mesmos passos. A gente tem escolhas na vida. Eu fui vendida aos 16 anos, fui humilhada e fui chamada de mulher da vida, e de tantas outras coisas. Mas eu não deixei o ódio do Marcos virar o meu ódio. O meu filho, muito estudioso, provou que o exemplo ruim do pai não era destino. Já o outro, que está na cadeia, provou que se a gente não lutar contra a ruindade que vem em casa, a gente vira o mesmo monstro. Eu olhe para sua vida hoje e veja o que você está. Um recado dela, tá, gente? Olhe para sua vida hoje e veja o que você está repetindo dos seus pais. Se for ruim, pode cortar. Se for pesado, solta, deixa ir embora. A vida só começa de verdade quando a gente decide que a dor dos outros vem antes. E que a dor, ela existe, mas ela não deve ser continuada. Então, Anne, muito obrigada. Eu espero que as moças e os rapazes tenham entendido o meu relato. Eu sei que foi muito duro, eu consegui contar apenas algumas coisinhas do que aconteceu, porque eu tenho certeza que outras você não conseguiria falar. Então, eu te agradeço muito por ter me dado a oportunidade de falar um pouquinho sobre a minha vida. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada, meu neto e a esposa dele, por me ajudarem com esse relato. Ai, gente, deixa eu beber aqui meu tereré. O que vocês acharam, hein? Tem tantas histórias sofridas aqui no canal. Tem uma que não sai da minha cabeça, que... Vocês lembram daquele relato de uma mulher que ela fugiu e o sogro e o marido encontraram ela, a sequestraram e eles cortaram o braço dela? Esse relato foi um dos... Esse relato, esse que parou aquele lá. Aquela mulher, ela... Nossa Senhora. Teve que reaprender a fazer as coisas, né? Essa mulher, a Cristina, ela teve um anjo na vida dela também, que foi o filho. Que mesmo mediante a todas as dores, a todos os sacrifícios que ele fez, que ele queria estudar, ele queria ser alguém na vida, ele via que a vida que a mãe dele levava e os irmãos não era uma vida justa. Ele via a crueldade do pai. Gente, eu não... Tem muita coisa ainda, muita coisa que essa mulher passou e a gente não consegue nem mensurar a dificuldade e o sofrimento dela. Tá? Então, vamos acolher essa senhora, ela já está no final da sua vida, né? Tem 71 anos, ela está bem debilitada. Também, né, gente, pudera, né? Ela teve lá os seus filhos e ela nunca teve resguardo nenhum. Então, uma hora a conta ela chega, infelizmente. E chegou, né? Debilitou muito a vida dessa mulher, machucou muito o corpo dela de uma forma que ela não merecia. Realidades, né? Vamos lá para a análise do canal. Essa é uma história de uma crueldade absoluta. Ela não é apenas um relato de um casamento ruim, mas um estudo sobre a desumanização sistemática de uma mulher e o esforço necessário para quebrar ciclos de gerações.
A história começa com o que hoje nós chamaríamos de crime, mas que na época era tratado como negócio. A Cristina não foi apenas obrigada a casar, ela foi trocada por comida. O pai dela, ao aceitar a proposta do Marcos, transferiu a propriedade da filha em troca da sobrevivência dos outros irmãos. Isso tira dela qualquer senso de valor. Isso tira dela qualquer senso de valor próprio desde os 16 anos e coloca ela numa posição de objeto quitado. E o tema central, que ele me chamava de mulher da vida, se eu sentisse prazer, é o ponto mais profundo da tortura psicológica dessa mulher. O Marcos usava uma tática de controle chamada cisão, ou uma mulher santa estátua, porque se ela não ficasse assim, ela era uma mulher da vida. Ao punir a Cristina por sentir prazer, ele garantiu que ela se sentisse culpada pela própria natureza. Isso criou uma mordaça interna. Ela passou a ter medo de si mesma para não ser comparada às mulheres que ele usava na rua. Então, é uma forma de matar a alma através da vergonha. Ponto 3. Tortura física e privação. O relato traz detalhes que mostram um perfil bem sádico desse homem. O Marcos não queria apenas ter relações ou trabalho. Ele queria quebrar a resistência dela. De que forma ele quebrava? Água gelada na madrugada. Um método de tortura usado para manter a vítima em estado de alerta e exaustão, que no caso é a privação de sono. Imagina você ser acordada de madrugada com um banho de água fria. Outro ponto, controle da comida. Negar alimento para controlar a estética da mercadoria, que no caso era a Cristina, é uma das formas mais cruéis de violência patrimonial e física. Ponto número 4. A inversão dos papéis no lar. O harém forçado. O ponto de morte da alma acontece quando ele traz as amantes para dentro de casa. A Cristina era forçada a ser espectadora da própria traição e simultaneamente cuidadora dos frutos dessa traição. No caso, os 5 filhos da amante, né? Isso é uma aniquilação de identidade feminina. Ela deixou de ser a esposa e mãe para ser apenas a engrenagem que permitia ao Marcos viver como um coronel sem responsabilidades. Lembra que ela falou aqui que ele parecia o coronel Jesuíno lá da novela Gabriela? Vocês sabem como era aquela mulher, né? Como ela sofreu nas mãos daquele homem e como a segunda esposa também sofreu. Na época dos coronéis era, eu acho que deveria ser da forma como foi tratada na série, né? Então ela diz que é praticamente que o marido dela e o marido dela era pior que o famoso Jesuíno lá. Vamos imaginar o demônio que o homem era, né? Ponto número 5, o papel do filho. A libertação, ela não vem de um salvador externo, mas de alguém que ela criou dentro daquele inferno. O filho mais velho representa a educação como fuga. O fato de ele apanhar por estudar mostra que o Marcos sabia que o conhecimento era a única coisa que ele não podia controlar. O estudo foi a ferramenta de corte dessa corrente de ferro. Ponto número 6. A quebra do ciclo e o ato final da justiça. O encerramento é o mais impactante, né? A Cristina mostra que quebrar o ciclo não é automático. O filho se tornou o salvador. Ele quebrou o ciclo. Não, eu me nego a ser igual ao meu pai. Não é justo, eu não quero isso para mim, eu não vou ser igual a ele. O outro se tornou um agressor. Repetiu o mesmo ciclo do pai. Lembrando, gente, que eu perguntei, né? Tá, e os outros filhos, como é que eles eram? Uns acovardados, mas esse, o segundo filho, foi o que mais puxou o gênio do pai. Mais puxou. Por isso que ele ficou preso, né? Foi preso. Mas os outros são completamente acovardados, tá? Tem suas famílias, mas não são próximos da mãe também, infelizmente. E o ápice da força da Cristina foi denunciar o próprio filho. Isso prova que ela não apenas saiu da casa do Marcos, mas que ela extirpou a mentalidade dele de dentro dela. Ao denunciar o filho agressor, ela protege a nora e encerra definitivamente a herança maldita do Marcos na linhagem dela, tá? Então, assim, gente, eu sei que o relato dela, a história dela aconteceu entre anos e anos e anos. Mas vamos
trazer aqui para nossa realidade em relação a ciclos, tá? Por isso que eu trouxe o relato dela. Aí outra coisa, gente, deixa eu falar para vocês. Eu tô falando meio que embolado, estou com duas aftas na língua e tá doendo pra caramba. Eu tô me esforçando ao máximo para trazer os relatos aqui para vocês, tá? Então, às vezes, quando eu saio meio embolada, a dicção fica comprometida aqui, tá? Então, me perdoe. Pois é, gente. Eu quis trazer esse relato aqui para vocês, mas por conta do alerta dos ciclos. Quantas pessoas, quantos e quantos filhos é, cometem o erro de repetir o que viveu, veem o que aconteceu na vida dos pais e acabam trazendo isso para sua própria vida, achando que aquilo era o certo. Isso é quebrado através de estudo, através de terapia e através da sua autoanálise. Tá? Esse filho dela, ele sofreu muito, muito mesmo, para que ele pudesse conseguir sair daquela casa, conseguiu fugir, conseguiu trabalhar e se tornar uma pessoa melhor. Né? Então, assim, às vezes a quebra de ciclo, ela não é fácil, como muitas pessoas acham, infelizmente, mas ela é possível sim. E o relato de hoje, ele mostra isso. Os ciclos, eles podem ser quebrados, é uma decisão que você deve tomar, de não ser, eu não vou ser que nem meu pai. No caso, vocês sabem, meu pai, ele passou 30 anos da vida dele, no caso da minha mãe, traindo ela, maltratando ela. Meu pai, ele nunca agrediu a minha mãe, porque ele não teve oportunidade, porque a minha mãe, a mulher, era dura na queda, tá? Então, ela nunca permitiu. Mas, assim, a gente fala sempre da herança maldita, né? Mas, assim, os filhos, eles têm a noção de que o que aconteceu foi errado. Eu tenho noção, meus irmãos têm noção de que aconteceu com a minha mãe foi algo completamente errado. Então, eu ser da mesma forma com meu pai é uma questão, sim, de escolha. Tá? Então, assim, tem filhos que repetem a mesma trajetória do pai, de ser safado, de trair suas esposas, acham aquilo ali completamente normal porque viu com a mãe. Mas a minha cabeça, não, eu não vou fazer isso. Sou casada hoje, vou respeitar meu marido, assim como ele me respeita. Então, assim, eu não quero seguir a mesma linhagem do meu pai. Então, isso é uma escolha nossa. Então, a gente acaba que quebra ciclo também, assim, através da nossa decisão de não seguir o mesmo caminho dos nossos pais. Então, assim, eu espero muito que vocês tenham entendido essa história. Eu sei que foi muita dor. Muitas vezes, assim, a gente, tamanha crueldade, as pessoas, quanto mais a gente traz relatos aqui, mais a gente vê que a humanidade, ela tem o seu lado muito ruim e de muita podridão, né? Então, vamos tomar cuidado com as pessoas que a gente se relaciona, vamos tomar cuidado com as coisas que a gente faz com nossos semelhantes, vamos se autoanalisar para que a gente não cometa erros um atrás do outro, vamos melhorar, tá? Então é isso, meus amores, muito obrigada pela companhia de vocês. Se você tem algum relato e quer compartilhar que eu fiz de casamento, é só mandar um WhatsApp, mandar um e-mail, eu estarei recebendo vocês com todo amor e todo carinho, tá bom? Lembre-se que aqui não é um canal de julgamentos, é um canal de muita reflexão e de alerta para que você não repita os mesmos ciclos, não repitam os mesmos erros. Então é isso. Muito obrigada pelo amor de vocês. Eu aguardo vocês agora nos comentários. Eu quero ver muito, gente, de coração, palavras de solidariedade para essa mulher. Ela não sabe ler, tá? Quem mandou o relato foi o neto e a esposa, mas eu tenho certeza que eles vão ler o relato para ela e ela vai ficar muito feliz em ouvir, né, o que vocês têm para dizer para ela. Tá? E lembra, gente, não tinha como ela fugir disso não, tá? Não, ela procurou ajuda com os pais e não tinha como. Então, por favor, não comente, por que não saiu antes, por que não fugiu? Não era assim, gente. Vamos, não é a nossa realidade de hoje, era completamente diferente, tá bom? Então é isso, meus amores. Aguardo vocês agora nos comentários, coloque muitas coisas bonitas para ela, porque ela merece, tá? E vejo vocês nele e também nos próximos relatos. E não se esqueçam, a tua história, ela pode salvar a vida de alguém, tá bom? Beijão.